diferença das fontes de energias renováveis e não renováveis. Bom, as fontes de energia renováveis são aquelas consideradas inesgotáveis e as não renováveis são aquelas que estão de formas limitadas na natureza. Foi feito um estudo que mostrou que 99% da energia utilizada no mundo é de forma não renovável, sendo elas 39% do petróleo, 27% do carvão, 24% do gás natural, 7% das usinas nucleares e um pouco mais de 2% de hidrelétricas. Bom, restando aí mais ou menos de 1% para as energias renováveis. Bom, as fontes de energias não renováveis são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o nuclear. E a renovável tem a eólica, a hidrelétrica, a solar e outras. Bom, a escolha do tema tem como objetivo estudar e propor maneiras de como reduzir os impactos ambientais através da energia limpa e renovável. Sabemos que alguns países optam por usar as denominadas energias sujas, as não renováveis, por ter um menor custo-benefício, além de não ter um projeto sustentável para a diminuição de lixo eletrônico. O princípio da conservação da energia diz que a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Partindo desse princípio e contextualizando com o nosso tema, alguns métodos de transformar coisas em energia podem gerar diversos impactos ambientais. Podemos tomar como exemplo a energia gerada através da queima de combustíveis fósseis, liberando gases nocivos que influenciam no efeito estufa e no aquecimento global. E esse é o nosso objetivo, mostrar a importância da energia renovável para o meio ambiente. E com isso eu vou mostrar algumas vantagens e desvantagens da energia renovável. Bom, as vantagens das energias renováveis podem ser consideradas inesgotáveis à escala humana comparando aos combustíveis fósseis. O seu impacto ambiental é menor do que o provocado pelas fontes de energia com origem nos combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo e gás, uma vez que não produzem dióxido de carbono ou outros gases. Oferecem menos risco do que a energia nuclear, permitem a criação de novos postos de emprego, permitem reduzir as emissões de CO2, que melhora a qualidade de vida, certamente, reduzem a dependência energética da nossa sociedade, conferem autonomia energética a um país, uma vez que a sua utilização não depende da importação de combustíveis fósseis. Conduzem à investigação em novas tecnologias que permitam melhor eficiência energética. Já as desvantagens são os custos elevados de investimento em infraestrutura apropriadas, impactos visuais negativos no meio ambiente, energia da biomassa. O método de combustão da biomassa não é limpo. A energia hidroelétrica causa erosão de solos que pode ter impacto na vegetação do local. A energia solar, os custos iniciais são muito elevados. A energia das ondas depende muito da localização e é bastante dispendiosa. E a energia eólica, o custo inicial das turbinas é muito elevado. Como podemos mudar e por quê? Muitas das fontes de energia alternativas também são renováveis, como é o caso da energia solar e da eólica. Elas são infinitas, devido a isso podemos usar como fonte de energia sustentável, poluindo pouco e ainda permitindo que as futuras gerações possuam energia em um volume poluente. E nisso podemos citar a energia solar. Na energia solar fotovoltaica utiliza placas solares para captar a luz do sol, gerando eletricidade, enquanto a energia solar térmica utiliza o sol como fonte de calor para aquecer líquidos. A energia solar é uma energia primária, visto que necessita ser transformada e convertida para trabalhar, além de não gerar resíduos, e é considerada energia limpa devido a isso. Também temos a eólica. O vento consiste no fluxo de gases em grande escala, proporcionando variações significativas ao longo do ano. Este movimento do ar, em decorrência ao aquecimento irregular da atmosfera pela radiação solar, pode ser transformado em energia útil, igual a solar. A energia eólica é renovável, limpa e é alternativa aos combustíveis fósseis, estando permanentemente disponível em qualquer região do mundo. Você pode estar se perguntando, toda energia renovável é 100% positiva ao meio ambiente? E a resposta é não. Elas são limpas no quesito de não emitir gases poluentes na atmosfera, mas podem sim causar alguns danos ao meio. Temos como exemplo as usinas hidrelétricas, onde a energia mecânica da força da água é transformada em energia elétrica. Elas são construídas dentro de rios, e na área que recebe o Grande Lago, que
serve como reservatório das usinas, a natureza se transforma. O clima muda, espécies de peixes desaparecem, animais fogem para refúgios secos, madeiras das árvores apodrecem em meio à inundação, e fora isso, os impactos sociais. Milhares de pessoas deixam suas casas e têm que recomeçar a sua vida do zero. Além das usinas hidrelétricas, outras fontes de energia renovável também podem causar impactos negativos ao meio, como veremos a seguir. Bom, outro exemplo que a gente tem também é a energia eólica, cujos aerogeradores eles provocam mudanças nas paisagens dos locais que vão ser instalados e também pode influenciar no fluxo migratório de aves daquela região. Os biocombustíveis, que eles também estão incluídos em algumas fontes de energia, eles apresentam problemas em seu uso e um deles está relacionado à intensificação do desmatamento. Isso por conta da biomassa, que para a geração de energia ela é por meio de cultivo da queima dos vegetais e isso influencia na ampliação de áreas, causando desmatamentos. Outro problema, ele se relaciona com o uso de recursos hídricos, então a prática agrícola ela é responsável por boa parte do consumo de água. E com essa ampliação de água, com esse aumento, ele pode impactar os recursos hídricos que podem não suportar. E, apesar de limpas e apresentar um bom custo-benefício, as energias renováveis pedem muito da parte tecnológica, da tecnologia avançada. E uma coisa que, infelizmente, a gente ainda não tem esse acesso todo a essa tecnologia qualificada, mais atualizada. E isso vai acontecendo aos poucos, então também se torna um fator de desvantagem. Ao longo do nosso projeto, estudamos tipos de energia, suas vantagens e desvantagens e desmistificamos que toda energia renovável é 100% benéfica ao meio ambiente. Como dito anteriormente, as usinas hidrelétricas causam impactos ambientais e também sociais. Seria muito bom se cada um conseguisse aderir à energia solar, mas essa possibilidade não é muito viável devido ao custo. A energia eólica, mesmo apresentando algumas desvantagens, é uma ótima opção em relação às outras. Vocês já devem ter ouvido que as usinas hidrelétricas transformam a força da água em energia e que a energia eólica transforma a força do vento em energia também. Lembra daquele princípio de conservação da energia? Vocês vão entender ele agora através do nosso experimento. Pronto, agora estamos aqui com o nosso experimento e vocês vão entender melhor. Como eu disse, a energia ela nunca é criada, e sim transformada. Esse é o princípio de conservação da energia. Então, as usinas hidrelétricas utilizam a força da água, vocês vão entender melhor em uma imagem que eu vou explicar para vocês, e a energia eólica utiliza a força dos ventos para mover aquela hélice e gerar energia. A mesma coisa é aqui com o nosso experimento. Nós temos um CD que é ligado a um motor que vai gerar energia para esse LED. Bora ver se gera? Então, quando aplica a força no CD que está conectado ao pino do motor, o pino gira e lá dentro do motor tem cobre e ímã. E quando o pino gira, ele começa a gerar corrente elétrica, passando pelo fio, ligando o LED. Assim é na energia eólica e na energia das usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas, como eu disse que ia mostrar, a força da água gira uma turbina e essa turbina gera energia. E na energia eólica, a força dos ventos gira a hélice, também se transformando em energia. Então podemos resumir esse experimento em a energia mecânica sendo transformada em energia elétrica. Falamos muito sobre a energia eólica e energia solar, que são energias renováveis que causam menos impactos ambientais à natureza, mas não podemos deixar de citar as pilhas. Sabemos que muitas pessoas não têm consciência de como descartar uma pilha corretamente. Acabam descartando em qualquer lugar e essas pilhas, por conter metais pesados, quando esses metais entram em contato com o solo, as camadas mais profundas podem contaminar.
Então, pensando nisso, sugerimos o uso de pilhas recarregáveis e vamos ver as vantagens. As pilhas recarregáveis são uma forte fonte de energia renovável, ou seja, funcionam como uma bateria que pode receber cargas à medida que consome e vai esgotando a carga atual. E por serem uma forte fonte de energia renovável em potência, acredito que poderíamos estar usando no nosso dia a dia e é uma forma de usar energias que não sujam a natureza. E um dos benefícios de estar usando elas é que elas são práticas. Por serem muito mais duráveis, as pilhas recarregáveis tornam-se também muito mais práticas. Em primeiro lugar, uma única carga de uma pilha recarregável dura, em média, de 2 a 4 vezes mais do que uma pilha comum. E também é o baixo custo, porque ao analisar, ao comprarmos uma única pilha recarregável, economizamos o que gastaríamos em até 4.000 pilhas comuns, por mais que o preço de uma só seja elevado. E elas são mais adequadas ao nosso mundo atual, porque os aparelhos eletrônicos requerem muito mais energia em um curto espaço de tempo, e as pilhas recarregáveis são as únicas que conseguem suprir essa demanda. Pronto, então podemos concluir que com o uso de pilhas recarregáveis economizaremos muito mais e menos pilhas serão descartadas. Agora vamos para o nosso experimento, que é um protótipo de uma montagem de uma pilha. Esse é o meu polo positivo e esse é o meu polo negativo. Pronto, o nosso LED está ligado. Você deve estar se perguntando o que é que acontece para essa pilha ligar o LED. O que acontece é uma reação química entre o alumínio da lata, a água misturada com sal e o oxigênio do ar. Vale ressaltar que o sal e o cobre não participam da reação química. Eles são chamados, nesse caso, de catalisadores. Não participam, mas ajudam no processo da construção da pilha. O sal, quando misturado com a água, vai separar os seus íons e o cobre vai servir como condutor da corrente elétrica. O oxigênio do ar vai ser muito importante para estimular os elétrons a se movimentarem, assim gerando uma corrente elétrica. Tá, já entendemos essa parte, já entendemos a reação. Mas qual vai ser o polo positivo e qual vai ser o polo negativo? Na eletroquímica, estudamos as pilhas e aprendemos que na pilha existe um processo chamado de oxirredução. Um metal vai oxidar e um metal vai reduzir, ou seja, o que oxida perde elétrons, se tornando negativo, e o que reduz ganha elétrons, se tornando positivo. Então, na nossa pilha, o nosso polo positivo é o cobre e o polo negativo é o alumínio. Então, essa reação de oxirredução está acontecendo na nossa pilha. Simples assim. E você deve estar se perguntando como é que eu fiz essa ligação, como é que eu faço? Eu posso fazer de qualquer jeito? Não. Uma pilha, quando a gente vai ligar em uma balança, alguma coisa, ligamos em série, ou seja, polo positivo com polo negativo, polo positivo com polo negativo. E na nossa pilha não é diferente. Qual é o polo positivo? O cobre. Qual é o negativo? O alumínio. Então, o polo positivo da pilha 1 eu ligo com o polo negativo da pilha 2. E assim por diante. É muito importante que você, ao terminar sua pilha, não pode ligar o polo positivo ao polo negativo da última, fazendo o circuito ficar fechado. Senão pode sofrer um curto-circuito e a sua bateria acaba. E ao estudar sobre pilhas e ao fazer esse projeto, pensamos, será que existe alguma pilha que seja sustentável, que não tenha tantos metais pesados ou que possa ser recarregada de um jeito simples? E achamos uma pilha muito boa, produzida no Japão, e vocês vão acompanhar esse vídeo agora.
Além da pilha recarregável, outra opção possível é a pilha sustentável. Como as pilhas comuns causam um grande problema ambiental, uma empresa japonesa criou uma espécie de pilha sustentável, a Nupopo Battery, que pode ser recarregada com qualquer líquido. Isso acontece porque o produto é feito à base de magnésio e carbono. Quando essa mistura entra em contato com o líquido, ela reage e gera energia. Para recarregar a pilha, é necessário apenas sugar o líquido com a pequena seringa, empurrar o lacre e despejá-la na parte interna da bateria. Segundo a empresa fabricante, a pilha pode ser recarregada no máximo 5 vezes, mas elas funcionam por até 10 anos. A Nupopo Battery não se deteriora rapidamente porque não há metais pesados em seu interior, o que faz com que ela seja reciclável, podendo ser descartada após o máximo de recargas de maneira sustentável. Sendo assim, é interessante que esse tipo de pilha fosse aderida em escala global para a preservação do meio ambiente.